Coloquem todos os seus lugares, por favor. Eleva agora o seu pensamento ao nosso Senhor. Coloquem-se de pé. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Vamos prestar ao Senhor, nosso Pai, o nosso melhor culto a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Pai querido, Deus de poder, nós estamos aqui, Senhor, porque Te amamos. Estamos aqui porque queremos prestar o nosso melhor a Ti. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada por cuidar de nós, Senhor, nos mínimos detalhes. Nós estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que é todo dia sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, que hoje haja, Senhor, aqui em nosso meio, uma grande transformação de vidas, transformação de mentes, pessoas sendo libertas, casamentos transformados, Pai. Tudo que fazemos, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Que nós venhamos a nos diminuir, Senhor, para o Senhor crescer de forma, Senhor, extraordinária em nós. Que Seu nome seja, Senhor, exaltado e glorificado. Nós repreendemos na autoridade de Jesus toda potestade, todo principado, tudo que o inimigo tem tentado contra as vidas, Senhor, nós colocamos por terra em nome de Jesus. Que nada impeça do nosso louvor e adoração subir até a Ti, Pai. Que todo o céu de bronze, Senhor, seja quebrado na autoridade do Teu nome e que haja um fluir, Senhor, de forma vertical até a Ti, de forma vertical a Ti e horizontal entre os irmãos, Pai, em nome de Jesus. Que nesse dia, nessa manhã, onde nós celebramos o Teu santo e poderoso nome em todo o Brasil, em todo o mundo, Senhor, em nome de Jesus, coloca os Teus anjos, Pai, para nos ajudar, Senhor, nessa batalha, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a um lugar de mais íntima e profunda, Senhor, intimidade contigo nessa manhã. Nós Te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Ofereça a melhor salva de palmas a Ele que é digno de toda honra e toda glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo és Tu, ó Cordeiro de Deus. Diga para o Senhor, Ele quer te ouvir nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Santo és Tu, ó Cordeiro de Deus.
Erga suas mãos e diga: aleluia. Espírito Santo de Deus, toma tua noiva, Pai, porque a noiva é tua. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo, santo. Aleluia, glória a Deus, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua presença que é real aqui na tua casa, meu Senhor. O Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui na tua casa, meu Senhor. Abençoa as nossas mentes, os nossos corações, que todo espírito de Jezabel na nossa casa, na nossa igreja, na nossa mente, que caia por terra, meu Senhor. Que nós possamos ter mais sede de ti, meu Senhor, de buscar a tua face, meu Senhor, mais discernimento, meu Senhor, para que nós possamos, meu Senhor, em nome de Jesus, estar cada dia mais santo, limpo com a tua presença, meu Senhor. Nós te pedimos, meu Senhor, que a tua presença esteja sobre cada um de nós que aqui se encontra, meu Senhor. Muito obrigado pela tua presença, meu Senhor, que é real na tua casa, meu Senhor. Nós te agradecemos, meu Senhor, que as tuas mãos possam estar sobre a vida de cada um que aqui se encontra, meu Senhor, nos limpando, nos purificando, meu Senhor, para que nós possamos ter cada dia mais sede de ti, de te buscar, meu Senhor. Muito obrigado pela tua presença, meu Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Bom dia, família. Graça e paz. Vamos falar sobre o dízimo. Salmos 25, 13 e 14. Eu vou ler a versão da minha Bíblia, tá? Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. A gente sabe que o dízimo, ele é importante para a igreja, além de ser um mandamento de Deus, né? Então, sempre que a gente pensa em dízimo, a gente pensa que a gente está ofertando para a casa do Pai, que a gente está devolvendo a Ele o que Ele nos dá. Porque tudo que a gente tem não pertence a Deus, tudo que nós somos. E a gente tem certeza, eu creio que vocês também, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então nada do que nós temos, nada do que nós fazemos é pelo nosso poder, pelo poder de Deus. É Ele que nos permite fazer, é Ele que nos permite trabalhar e ter os recursos na nossa casa. Então, ao dar o dízimo é uma oportunidade para confiarmos em Deus como nosso provedor e para demonstrarmos nossa obediência e submissão a Ele, né? Dizimar é uma oportunidade de expressarmos a Deus as abundantes bênçãos dele na nossa vida. A gente demonstrar isso, a nossa fidelidade a Deus, Ele vai devolver para a gente em dobro, às vezes muito mais, tá? Eu creio que cada um de vocês aqui tem um testemunho dos poderes, das bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Então eu convido vocês a fecharem um pouquinho os olhos e refletir. Como tenho compreendido e aplicado o princípio do dízimo em minha vida? Tenho reconhecido que tudo pertence a Deus e que Ele é o provedor de todas as coisas? Se você crê nisso, se lá no seu coração
Você tem certeza disso? Então, você consegue dar o dízimo, a oferta e a primícia com todo o amor que tem no seu coração. Não tenha medo, não tenha dúvida, porque tudo que você oferta na casa do Pai é porque Ele vai te abençoar. Vamos ficar de pé para orar? Pode vir a bandeira. Senhor Deus, nós estamos aqui para agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado até hoje, por toda a provisão que o Senhor tem dado na nossa vida, que nada nunca nos falte, Pai, e que a gente tenha sempre com abundância, para que a gente possa conceder cada vez mais o privilégio de estar em Sua presença. Nós somos filhos escolhidos de Ti, Pai, e nós queremos sempre Te honrar com as nossas ofertas, com o nosso dízimo, com o nosso coração e com o nosso trabalho. Por isso, nos abençoe cada vez mais, Pai. Te louvamos sempre e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar porque a gente está numa série de ensinos aqui na igreja sobre renúncia. Jesus fala assim, ó: o grão de trigo só produz fruto se ele morrer. E o que é morrer? Você precisa morrer. Morrer para a sua vontade. Morrer para o seu desejo. Jesus diz que você tem que morrer. E morrer é muito mais do que mergulhar na água do batismo. Se você não morrer para Jesus, você não entendeu o Evangelho ainda. Presta atenção, irmão. O Evangelho é sobre descer para subir, morrer para viver, perder para ganhar. É tudo ao contrário. O Evangelho é ser servo para ser o maior, mas não com a intenção de ser o maior. E este mundo, ele ensina o contrário. Ele ensina que a gente tem que ser servido. Ele ensina que a gente tem que subir o mais alto que puder, que a gente tem que viver e viver. A vida é uma só, vamos viver. Não é assim? A gente ouve por aí. Então, devagarzinho o diabo foi invadindo a nossa mente. E hoje, o resultado de hoje é uma igreja desviada de Jesus. Eu já estou pregando. Eu tenho sabido, eu tenho ouvido falar cada absurdo que está acontecendo na igreja hoje, que é de ficar de boca aberta. Lá em Uberaba, numa igreja com mais de 3.000 pessoas, a Ari me confidenciou que é uma igreja quadrangular ainda. Nós já fomos da quadrangular. Nessa igreja existe um casal de homossexual feminino, 2 moças, são casadas, moram na mesma casa, vão na igreja de mão dada. Uma trabalha na multimídia e outra na loja da igreja. E o pastor fala assim: uma hora o Espírito Santo pega elas. Existem igrejas por aí que o traficante entra, senta, dá o dízimo. E o pastor sabe que ele é traficante, que aquele dinheiro vem do tráfico. Mas não repreende, que o que importa é o dinheiro. Tem igrejas por aí que as pessoas estão em adultério. E está tudo bem. Eu poderia ser pastor de uma dessas igrejas e lotar essa igreja aqui só com um sermão bonito. Irmão, se eu começar a profetizar coisa boa aqui, você vai chorar. Eu sei, porque vai mexer no seu emocional. Quer ver? Essa semana
É a semana da tua vitória. Aí você fala aleluia. Você chora. Olha como que é fácil de emocionar o povo. Ó. Você, tá vendo você aí? Ó, você. Deus está ouvindo o teu clamor. Quem aqui ora por alguma coisa? É fácil profetizar assim. Presta atenção aqui, eu não estou falando mal de ninguém não. Presta atenção aqui. Estou te ensinando. Se eu ler só a parte boa da Bíblia no sentido de bênção, essa igreja lota rapidinho. Porque Davi matou Golias e você vai matar o seu gigante. Amém. Aí o traficante que está frequentando, ele já pensa lá que ele vai tomar o outro morro, que é o Golias dele. O empregado já pensa na morte do patrão para ele tomar o lugar do patrão. A irmã que está vindo na igreja orando para a mulher do marido morrer para ela tomar o marido da outra. Ela fica feliz. Na misericórdia, gente, é o que está acontecendo. Presta atenção aqui. Deus não está nessas igrejas. Eles estão se reunindo em nome de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Esse Deus daqui, ó, presta atenção aqui. Ele exige coisas para você servir Ele. Não é de qualquer jeito. Deus diz para Josué assim, ó, diga para esse povo se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles. Se você ler a Bíblia, você vai ver o seguinte, que enquanto o povo de Israel era santo, Deus estava no meio deles. Quando eles começavam a pecar e desviar dos mandamentos do Senhor, Deus se retirava do meio deles. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecado é o que separa eu e você de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Gente que não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com Ele. A Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Servir a Deus é sobre renúncia. E a primeira coisa que eu tenho que renunciar é o meu pecado. Todos nós somos pecadores, mas nós não devemos achar normal o pecado. Quando eu peco, eu tenho que chorar porque eu pequei. Tem que causar tristeza em mim. Se você luta contra um pecado, você tem que lutar contra esse pecado pro resto da sua vida. Não é normal. Deus não aceita o pecado. Quantos estão entendendo? E a Bíblia fala, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O que se prostituía, não se prostitua mais. Conversão significa mudar de vida. Agora tem uma coisa que a igreja está pecando e pecando muito. Eu contei aqui uns casos bem bizarros, que todo mundo aqui concorda que está errado. Mas tem uma coisinha que a gente acha que é normal, que a gente nem acha que é pecado. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E o tema da mensagem é: aonde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Jesus ele fala isso lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. E ele está falando do tesouro, presta atenção.
O que é um tesouro? Quando você assiste aqueles filmes de caça ao tesouro, eu acho interessante que todo filme de caça ao tesouro que eu já assisti, o tesouro está escondido em alguma ilha que tem dragão, tem um monte de armadilha. Já viu isso aí? Aí o cara que vai para achar o tesouro, ele vê um monte de caveira, porque um monte de gente morreu. Então o tesouro está muito bem guardado. Para achar o tesouro dos piratas, a pessoa tem que achar um mapa em algum lugar, e aí ela vai ter que enfrentar um monte de perigo, um monte de situação, para ela chegar lá no tesouro. E o tesouro é aquela coisa que a gente mais preza. E eu quero perguntar nessa manhã, eu gostaria que você respondesse em voz alta para mim. O que é o teu tesouro? Ou quem é o teu tesouro? Grite bem alto, por favor. Ah, Jesus? Será que é mesmo? Nós vamos descobrir nessa manhã se é Jesus mesmo. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tesouro é a coisa que eu mais prezo. Tesouro é a coisa que eu vivo por aquilo. Tesouro é aquilo que eu mais... a minha vida gira em torno do meu tesouro. Para quem já assistiu os episódios do Chaves, o tesouro da Dona Florinda era o Kiko, filho dela. E ela chamava tesouro. E ai de quem mexesse com o Kiko. Quem mexeu com o tesouro dela. Ela saía dando burdoada em todo mundo. E quem mais apanhava era o seu Madruga. Às vezes, coitado, sem ter feito nada. Quando você tem um tesouro, você guarda aquilo. Você preza por aquilo, você luta por aquilo. E eu vou provar para você que Jesus não é o seu tesouro. Mateus 6,24, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. É o que está na minha Bíblia. É o que está escrito aqui. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Vamos repetir isso? Diga, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você vai ter que escolher. Não tem como servir dois senhores. Você vai servir um e vai desprezar o outro. Não tem como eu servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Continua o versículo. Portanto, eu digo, presta atenção aqui. Se essa palavra entrar no seu coração, você vai se converter. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não é para você ficar preocupado com a sua vida, Jesus está falando. Quanto ao que comer ou beber, ai meu Deus, o que eu vou comer? Jesus está falando, não fique preocupado com isso. Nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você já viu algum passarinho fazendo hora extra? Você já viu algum cachorro da rua tendo que trabalhar de madrugada? Ele está dando um rolê se ele tiver. Deus não sustenta eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja da sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Jesus está dizendo, por que você está preocupado com roupa, irmão? Eu preciso comprar uma roupa da Levi's. Eu preciso comprar uma roupa da Lacoste. Quem disse para você isso? Quem que te ensinou isso? Foi Jesus? Não. Vejam como crescem os lírios do campo, Jesus dizendo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não temem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você quer vestir? Você quer comer? Você quer beber? Quem quer? Jesus está dizendo, busque o meu reino em primeiro lugar, e todas essas coisas vão ser dadas a vocês. Natália passou um podcast para eu assistir essa semana, pastor Fabiano Ribeiro. E ele, naquele podcast que foi gravado há 2 anos atrás, ele fala tudo que nós estamos falando hoje. Parece que ele já estava sabendo. Parece que foi encomendado. Ele começa falando sobre paternidade. Depois ele entra no assunto do mamon, que é o que eu vou pregar aqui. E depois ele entra no assunto de votos. Mas tudo isso está falando sobre fé. Porque o que é fé, gente? Eu escrevi um livro sobre fé, já vai sair do forno, tá? Fé é você crer. Eu creio que vai ficar tudo bem. Eu creio que Deus está cuidando de mim. Eu creio que eu estou na mão daquele que nunca me abandonou. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A fé não é eu confiar em mim mesmo. A fé é eu confiar em Deus. Só que a gente confunde, a gente começa a confiar em nós. E a gente faz da gente mesmo o nosso próprio Deus. E tem gente que tem medo, por exemplo, de perder o serviço. Tem gente que tem medo de ficar desempregado. Como que eu vou fazer para eu pagar minhas contas? Ai, meu Deus. E ele esquece que quem está cuidando dele é Deus. E quando a gente deixa de viver pela fé, a gente começa a viver carnal. Qual que é a diferença do homem espiritual para o homem carnal? A fé. Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Para você ver sobrenatural na tua vida, você precisa crer. Se você não crer, você vai ser um homem carnal, um homem comum, igual qualquer um. Não vai ter diferença nenhuma do pingaiada do bar. Você não crê em nada, você está vindo na igreja, mas você é incrédulo. O que faz você se tornar um homem espiritual é a fé em Jesus e saber que é Ele que cuida de você. E aí, Jesus está falando isso para os discípulos. Não é o tanto que vocês trabalham. Eu estou resumindo o que Jesus disse nesses versículos que eu li aqui, nos versículos. Não é o tanto que vocês trabalham, não é a ansiedade de vocês, não é o esforço de vocês, mas é o Pai Celestial que sustenta vocês. Não é a inteligência de vocês, nem a capacidade, é a graça de Deus. Porque Deus faz isso com o passarinho, Deus faz isso com o cachorrinho.
Eu nunca vi nenhum bicho no mato estressado. Eles têm o habitat deles, eles têm a fauna, a flora, tudo que eles precisam. Eu nunca vi um peixe estressado porque está trabalhando muito, nunca vi. Eles vivem numa boa. Agora, homem, eu já vi homem depressivo, homem ansioso, homem estressado. Por quê? Porque a gente está pondo carga onde Deus disse para você não pôr. Agora preste atenção. Existe uma coisa aqui no versículo 24. Deixa eu 24, deixa eu ler de novo. No finalzinho do versículo 24 fala assim, ó: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões a Bíblia está dizendo assim, ó: você não pode servir a Deus e a Mamon. Sabe o que é Mamon? É um demônio. É o demônio do dinheiro. Mamon, cada demônio age numa área, tá, gente? A pombagira faz você gostar de sexo de uma forma depravada. Gostar de sexo é normal. Deus fez você gostando de sexo. Sinal que você não está doente. Mas o sexo bíblico é dentro do casamento, marido e mulher. A pombagira, ela vai perverter o sexo. Ela vai fazer homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. Vai fazer você adulterar, vai fazer você prostituir. Pombagira. O Zé Pilintra faz a pessoa beber. Beber, usar droga, ficar viciado. E o Mamon faz você gostar e depender do dinheiro. Tudo isso faz você tirar do plano inicial. Ele tira o homem do plano inicial, que é o plano de confiar em Deus e servir a Deus. Então presta atenção. Tem gente conversando demais aí. Presta atenção aqui. Quando você vai no cinema, você fica conversando? Fica ou não? Por quê? Falta de respeito, né, com quem está ali? Sim ou não? Uma vez eu paguei o ingresso, fui no cinema, tinha uns meninos conversando. Eu dei um tapa na orelha de um, falei: oxe, eu paguei aqui, eu quero assistir, você está me atrapalhando. Ah, desculpa, tio. Eu falei: desculpa mesmo. Gente, agora você está na igreja. Deus está falando aqui. Você vai ficar conversando? Reverência na casa do Senhor, gente. Sabe, desculpa, mas nós precisamos corrigir muita coisa aqui. Tá demais. Uma vez eu estava num culto, eu era adolescente. Eu sentei lá na galeria da Catedral da Fé. E os adolescentes ficaram tudo conversando na galeria. Lá. O pastor estava pregando, parou e falou: ô, vocês que estão aí, vocês vieram fazer o que aqui, hein? Vocês vieram para conversar? Pode ir embora então. A gente tem que ter mínimo reverência na casa de Deus. Eu tive pastor assim, ó. Uma vez eu estava conversando com os adolescentes lá no fundo da igreja lá, um chutando o pé do outro, dando risada. O pastor falou: vocês aí do fundo aí, vem aqui. Fez todo mundo lá na frente. E ó, estão na igreja bagunçando. Eu sou do tempo que igreja é coisa séria. Eu estava falando aqui na liderança, gente. Eu estou ensinando você, tá? Porque você já viu os católicos, como que eles têm reverência na igreja? Igreja católica nem banheiro tem. A palavra missa significa mistério. Por isso que você vai lá e você não entende nada. Mas eles ficam assim, ó. O padre fala: fica de pé. Aí eles falam umas coisas lá que ninguém entende nada que está falando, né? E todo mundo está lá junto. Mas é uma reverência que eu admiro. Agora os crentes vêm na igreja e ficam conversando. Voltando ao assunto sério. Não que esse não seja. Sabe por que o diabo faz você ficar conversando? Para você continuar com mamão na sua vida. E quando não está conversando, fica brincando com a criança na frente. Não presta atenção no que Deus está falando. Gente,
Mamon é o demônio que age para tirar você daquilo que Deus tem na sua vida financeira. Eu estava falando aqui da pombagira, que a pombagira é a distorção sexual. Olha, o sexo é uma bênção, Deus criou o sexo. E a plenitude do sexo, Deus ele quer que seja perfeito para você. Só que aí o diabo vem e ele distorce. Escraviza você de uma forma errada, para aquilo que deveria ser uma bênção virar uma maldição. Assim o mamon faz no dinheiro. E tem dois caminhos que o mamon usa dentro da igreja para escravizar você. Preste atenção. Primeiro, mamon faz você ter uma mentalidade escassa. O diabo pega você na escassez. E aí ele põe em você o espírito de avareza. Olha para mim aqui, você que é avarento. Você tem medo de gastar porque tem medo que vai faltar. Isso é sinal que você não confia em Deus. E eu não estou falando de esbanjar dinheiro, não. Eu estou falando que tem gente que põe cadeado no armário para os filhos não comer. Eu já vi isso. Põe cadeado na geladeira. Espírito de escassez. Preste atenção aqui. Não dá carona para ninguém porque a gasolina está contadinha. Espírito de miséria. Mamon está prendendo você nisso. Presta atenção aqui. A pessoa não consegue dar o dízimo. Não consegue ofertar, não consegue primiciar, porque mamon controla a tua vida. E tem gente que, em vez de dizimar 600 porque ganha 6 mil, 10% é 600, ele dizima 200. Sonega o dízimo. E o mamon pôs uma corrente no teu pescoço e está assim com você, ó, levando você para a miséria. Só que tem dois extremos. É o extremo da miséria que o mamon prende. A pessoa vive na miséria, vive quebrando coisa, não come nada do que quer, vive passando fome, vive passando necessidade, porque está ali, o mamon amarrou ela na miséria. Agora tem o outro extremo que o mamon amarra. É na ganância. Se aquele extremo lá eu não posso gastar, nesse aqui eu preciso de mais, Estou ganhando 5 mil, tá pouco, preciso ganhar 10. Aí começa a ganhar 10, tá pouco, preciso ganhar 15. Aí tá pouco, preciso ganhar 20. Aí o que o mamon faz? O mamon vai falando assim, você precisa de mais. Aí o que a pessoa faz? Ela só trabalha. E aí se você for ver o tanto que ela trabalha, ela não tem tempo para a família. Os filhos estão crescendo, ela não está vendo. Ela não tem tempo mais para servir a Deus. Só que ela vem na igreja, levanta a mão e fala: Jesus é o primeiro. Mentira. Primeiro é o dinheiro. Está entendendo? E aí a pessoa que está nesse extremo aqui, eu preciso de mais, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais. Ela começa a olhar o outro tem um carro importado. Aí ela fala, preciso de um carro importado. Aí ela compra o carro importado, de tanto que ela trabalhou. Agora eu preciso de um helicóptero. E é um negócio que não tem fim. Mas não é nada do que Jesus pediu para ela. Ela era crente. Ela está dentro da igreja. Ela servia Jesus outrora. Mas agora ela é escrava do dinheiro. Está acontecendo isso na igreja ou não está? Está acontecendo, eu estou vendo. É o jeito que o diabo está desviando as pessoas. O diabo não está desviando você mais com carnaval, não. Antigamente o diabo usava o carnaval para desviar os crentes.
Agora ele deixa os crentes dentro da igreja. É só você estar aqui sem tempo. Você está aqui, mas você não tem tempo de orar, você não tem tempo de jejuar. Você não pode vir na vigília, porque você trabalha. Vamos assistir o filme lá. Pastor, não posso ir, sabe por quê? Porque amanhã eu acordo cedo. Os outros que foram, então acorda tudo meio-dia. Aí a pessoa começa a usar um monte de desculpa. E o trabalho está em primeiro lugar. E o dinheiro dela está em primeiro lugar. Aí, sabe o que o Mamon fala para ela? Dizima lá. Dizima lá para você ficar sem peso na consciência. Porque o resto você já não está fazendo mesmo. Pelo menos você dizima. E ela não está servindo Jesus, ela está servindo o trabalho dela. Em nome do dinheiro. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 em diante. Gente, estou pregando Bíblia para vocês. 1 Timóteo 6, 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Preciso pregar? O versículo já pregou para mim. Ou você não entendeu ainda? Até quando você vai ser desviado de Jesus desse jeito? Jesus está voltando. Eu estou com medo de nem 10% da igreja subir. Porque quando você se converteu, seu coração queimava por Jesus. Você vinha aqui no altar e falava: Senhor, minha vida é tua, te servirei. Você falava de Jesus lá na tua empresa. Aí quando você percebia que a empresa estava tirando você do foco, você ia lá e falava: não, eu não posso. Ou você pedia até demissão se fosse o caso, porque a tua prioridade era Jesus. Mas hoje, a tua prioridade é o dinheiro. E sabe qual que é a desculpa que você dá? Eu preciso trabalhar, né? Eu tenho conta para pagar. Você não confia mais em Jesus. A piedade é fonte de contentamento. Você sabe o que é piedade? É viver uma vida aos pés de Cristo. Se o seu trabalho está te tirando de Jesus, irmão, você precisa pedir demissão dele. E confiar que Deus vai te dar um outro. E vai te sustentar. Porque você está priorizando Ele. Se você não crê que Deus tem o melhor quando você prioriza Ele, então a tua fé é mentira. Se você não crê que Deus está cuidando de você, a sua fé é mentira. Você que trabalha por conta, você precisa ter fé de riscar a tua agenda no horário que é para você dedicar a Deus. Eu fazia isso. E sabe, nunca me faltou nada. Se eu fosse um pastor ganancioso, você ia estar ouvindo outro tipo de sermão, como eu comecei falando aqui. Eu ia encher essa igreja, gente, fácil.
só pregando o que o povo quer ouvir. Só que um dia eu falei para Jesus que eu ia pregar o que Ele quer que eu prego e não o que você quer escutar. E Jesus está muito triste com a igreja dele. Eu que sou humano, pecador, estou triste. Imagina Jesus. Uma igreja que não tem mais amor pelas coisas de Deus. Uma igreja egoísta, que só pensa no próprio umbigo. Assim está essa igreja e todas as outras da face da terra. Deve ter umas ou outras aí que está vivendo avivamento. A maioria dos crentes hoje estão indo para a igreja, sabe para quê? Para ficar rico. Se eu fizer uma campanha da prosperidade aqui, nossa, você vai ver chover oferta aqui. Mas não é porque ama Jesus, não. É porque quer ficar rico. É mentira ou é verdade? Irmão, traz aqui R$1.000 que você vai prosperar. Nossa, forra. E não que isso não seja verdade. Mas não é só isso. Tem gente que dizima religiosamente, sabe por quê? Porque ele quer prosperar. Mas se você pede para fazer uma ação social, ele não pode. Se você falar para ele assim, você precisa vir no 30 semanas curar a tua orfandade, arranca essa máscara sua aí, que lá na sua casa você é uma coisa, aqui você é outra. Aí ele se ofende. Gente, eu não pensei que eu ia pastorear uma igreja assim. De verdade. Mas hoje eu estou sentindo na pele. Quando a Bíblia fala de uma igreja fria e desviada. Lá em Apocalipse a Bíblia fala das 7 igrejas. Só uma agradava a Deus. Todas as outras, olha o que a Bíblia fala, ó, vocês têm fama de que está vivo, mas estão morto. É a igreja que está vivendo, é vocês hoje. Tem fama que está vivo, mas está morto. Eu estou falando como profeta aqui. Eu glorifico Jesus. Mentira! Você não ama Jesus coisa nenhuma. Você ama você mesmo. Você ama o seu ventre. Você precisa se converter. Os seus desejos estão acima de Jesus. Eu estou lendo um livro que fala o narcisismo dentro da igreja. Você sabe o que é narcisismo? Eu estou lendo sobre narcisismo, eu estou estudando sobre narcisismo. E eu descobri algumas coisinhas sobre narcisismo interessantes. O narcisismo ele tem grau, de 0 até não sei quanto. Primeira coisa que eu descobri, todo mundo é narcisista. Sabe aquele bebezinho que fica dando cambalhota e a mãe fala, ei, que bonitinho. Aí ele dá a cambalhota de novo para a mãe aplaudir ele. Ali já é um traço narcisista. Só que ainda não é uma doença. Porque o narcisismo é quando eu chamo atenção para mim. Quando eu faço uma gracinha para alguém me aplaudir. E todo mundo é narcisista no sentido de querer um elogio, de querer ser visto, de querer ser lembrado. Você não fica feliz quando você faz aniversário e todo mundo põe lá, parabéns, lindão. Aí você fica todo... Fica assim, não fica? Eu fico vendo você vendo lá o WhatsApp, né? Lá na sua casa. Fico imaginando a sua casa. Você fica assim, ó. Nem narcisista. Você fica, eu sei que você fica. Aí a irmã elogia o você mais, você fica todo inflado. Diga assim, eu sou. Fala com vontade, fala, eu sou narcisista. Mas aí a psicologia diz que até um grau não é doença. A partir de um determinado grau começa a virar doença. E sabe o que é o narcisismo doença? É quando você começa a manipular as pessoas por causa das suas vontades próprias.
que é o narcisismo dentro da igreja? É quando as pessoas estão dentro da igreja, presta atenção nisso aqui, fazendo a sua vontade própria. Ele começa o livro falando assim, ó, que ele se converteu, ele era adolescente, e ele foi para uma igreja. E era uma igreja grande, ele sentava lá no banco, na cadeira, e aí ele viu o louvor, ele viu o pastor, e como ele estava naquele amor por Jesus, ele falava, nossa, eu preciso ser amigo desses irmãos, porque eles são muito de Deus, olha como eles cantam, olha como o pastor prega, olha, eles são muito de Deus, eu quero ser amigo deles. E aí um dia, o ministro do louvor desceu, e ele foi no corredor para cumprimentar o irmão, e lá no altar o irmão sorria para todo mundo, lá no altar o irmão falava, Deus te abençoe querido, ó, tamo junto. Aí lá no corredor, quando ele falou, irmão, que bênção, o irmão fez assim nele, ó, hã? Não te conheço? E destratou dele. Aí ele falou, nossa, lá no altar eles são tão cheios de Deus, mas aqui eles nem olham na cara. Isso é narcisismo. Porque aqui no altar, você está sendo ovacionado, a pessoa acha que ela está sendo ovacionada, porque na verdade, tudo que é feito aqui no altar tem que ser feito para Deus com muito temor. Tem gente que quer fazer parte do Shavá. Presta atenção aqui, narcisista. Que aqui no Shavá, é o momento de brilhar. Mas aí manda lavar o banheiro para ver se o narcisista vai. Ah, não vai. Aí você descobre quem realmente está servindo. Chacoalhar a bandeira, dançar, fazer tal coisa. Sabe o que uma irmã falou para mim? Eu não quero servir a Deus desse jeito. Eu prefiro ir embora. Eu podia sentar no banco, mas eu não quero sentar no banco. Eu quero ir embora. Por que ela não quer sentar no banco? Ela é narcisista. Qual que é o problema de sentar no banco? Você não senta no banco, irmão? Hein? Presta atenção aqui. Você está vindo na igreja servir você mesmo? Pastor, o que isso tem a ver com mamon? Tem tudo. Porque quem quer servir a si mesmo, serve o dinheiro, quer glória para si mesmo, ele quer estar no centro e Jesus está lá no cantinho. Não sei se você é desse tempo, pastor Inácio, mas eu acho que sim. Tinha uma Bíblia, antigamente, tinha um círculo na contracapa da Bíblia, que tinha uma cadeirinha. Você lembra dessa Bíblia? Não sei se você lembra. Tinha um círculo com uma cadeirinha, aí estava assim um E. O E, quando ele está em cima da cadeirinha, significa eu no trono da minha vida, eu fazendo as minhas vontades, eu querendo ser o cara, eu querendo ser ovacionado, eu buscando os prazeres desse mundo, eu. O narcisista, ele é só eu. Olha para mim, olha os meus direitos, olha, ninguém me viu, olha, ninguém me serviu. Não é para ninguém te servir, é para você servir. É para você ser servo. É para você servir uns aos outros. Aí quando Jesus entra no teu coração, o E tem que ficar no canto e Jesus tem que sentar no trono. Quando Jesus senta no trono, é Ele que governa a sua vida. Então aí você vai fazer igual Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo começa a viver em você, presta atenção aqui. Sabe qual que é a oração de quem Cristo está no trono? A oração dele é assim: Senhor, me leva para o centro da tua vontade. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero ser servo. Eu sou servo. Que diminua eu e que o Senhor cresça.
Eu não quero servir mamon, eu não quero servir o dinheiro, eu não quero as coisas desse mundo, eu não quero a glória desse mundo, eu quero o céu. Aí você entra no terceiro estágio, que é o estágio que Deus deseja de você, que é você morrer para o dinheiro, morrer para você mesmo e viver para Jesus. E eu quero terminar a mensagem falando do terceiro versículo que eu separei, que está lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Já colocou aqui. Nós vamos ver do versículo 1 ao 10. Diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Dediquem-se às coisas do alto, não da terra, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. 3. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo e em Deus. 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha o que tem que morrer, ó: imoralidade sexual, impureza, paixões, qualquer uma delas. Eu tenho uma paixão por Corinthians, faz morrer essa desgraça. O Palmeiras tudo bem, mas por Corinthians não. Brincadeira. Gente, eu era palmeirense. Deixa aqui o versículo. Eu era palmeirense num nível que eu tinha chinelo do Palmeiras, cueca do Palmeiras, short do Palmeiras, camisa, fronha do Palmeiras, tudo do Palmeiras. Aí naquele ano que eu era palmeirense roxo, eu repeti de ano. Só comecei a torcer pro Palmeiras e repeti de ano. Sabe o que aconteceu? Eu levei uma surra da minha mãe e falei assim: nunca mais eu vou torcer pro Palmeiras desse jeito. Porque eu só ficava vendo o jogo, só ficava falando de jogo. Ficava brigando na escola com os meninos por causa de jogo. Perdi um ano da minha vida na escola por causa de jogo. Aí eu me converti e falei: nunca mais vou falar do Palmeiras. Aí hoje eu sou palmeirense só para zoar os corintianos. Mas eu parei com esse negócio. Nem sei, gente. Se perguntar para mim quem que joga no Palmeiras, eu sei só uns dois lá, que o Levi fica falando. Mas eu nem sei quem joga, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Eu me libertei dessas paixões. Quantos estão entendendo? Liberte-se das paixões, desejos maus e a cobiça. Liberte-se disso, que é idolatria. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Quando você não era crente, você vivia assim. Agora não mais. Versículo 8. Agora, porém, abandone todas as coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Abandone. 9. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se eu só lesse esses versículos, não precisaria nem pregar. É o que a Bíblia quer de você. Ela quer que você morra. Morra para este mundo. Morra para os desejos deste mundo e viva para Deus. Pastor, então não é mais para eu ir no shopping? Não, não disse isso. Eu vou no shopping. Eu vou no shopping, eu vou no cinema. Eu vou viajar. Só que a minha prioridade é o reino. Meu coração está em Jesus. Eu não troco culto por festa. Eu não deixo o compromisso de Deus para outra coisa. A minha prioridade é Jesus. Eu vivo para Jesus. E viver para Jesus não é no abstrato,
Gente, é prática. Quem vive para Jesus, ele pratica o Evangelho todos os dias, todo momento, toda hora. Ele está em comunhão com a igreja. Tem gente que nem comunhão com a igreja tem. Olha, deixa eu te falar umas coisas aqui. A gente vai ter dia 15 de novembro uma chácara, para a gente ter um momento de comunhão, para a gente ir lá conversar com o irmão, brincar, a gente vai nadar, vai jogar bola, as irmãs vão ficar sentadas na rodinha lá, contando fofoca santa, né? Você orou em línguas hoje de manhã? Ah, eu oro em línguas todo dia. Tem que ser essa fofoca aí, fofoca santa, né? Aí tem gente que não vai. Só que lá no churrasquinho da empresa ele vai. Lá no churrasquinho da família, que todo mundo é incrédulo, você vai. Mas da sua família de Deus você não vai, né? Ama Jesus coisa nenhuma. Porque você não ama a igreja? Está entendendo como que você não ama Jesus? Quem ama Jesus ama a noiva dele. A igreja é a noiva de Cristo. Imagina eu falar para o pastor Leandro assim: eu amo você, mas odeio sua esposa. Ele vai se sentir ofendido. Se você falar isso para mim, eu também vou me ofender. Sabe por quê? Porque eu sou um corpo com a minha esposa. Casei com ela, nós somos um. E a igreja, ela é a noiva de Cristo. Então não tem como você amar Jesus e não amar a noiva dele. Ele morreu pela igreja, ele ama a igreja. E você deve amar a igreja. Você tem que estar na igreja. A igreja tem que ser sua família. Eu não estou falando para você não sair com a sua família. Você pode sair, mas com essa também. Você tem que estar nas programações da sua família. Os seus dias devem ser gastos com a sua família de fé. Porque nós estamos servindo Jesus juntos. Você precisa se converter. Você tem dúvida sobre isso? Ah, pastor, eu estou ouvindo um coach cristão que ele fala tudo ao contrário. Então eu vou catar o seu computador e vou quebrar. Porque esse coach que fala ao contrário não está pregando a Bíblia. Eu estou. Está com dúvida? Vem me perguntar, pastor, tenho dúvida. Nós vamos sentar. E fica tranquilo, tá? Eu estou aqui um pouco exaustado, mas eu vou tomar um chá de camomila. A gente lê a Bíblia com chá de camomila. Eu vou mostrar para você na Bíblia, com o maior amor e carinho, né, pastor Jane? Pastor Jane frita umas coxinhas, a gente senta junto. Eu vou tirar a tua dúvida se você acha que o que eu estou falando aqui não é besteira. Mas, irmão, a gente precisa voltar para a Bíblia. A gente precisa voltar para a palavra, amém? Pastor, eu pensei que hoje o Senhor ia profetizar, o Senhor ia falar que eu ia ficar rico. Você vai prosperar. Você sabe o que é prosperar? Presta atenção. Prosperidade é que vem do céu. Prosperidade é aquilo que Deus quer te dar. Prosperidade é aquilo que não toma o seu coração dele. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dor. Essa prosperidade que a gente prega aqui. Se a prosperidade que você está tendo está te tirando de Jesus, não vem de Deus. Quantos estão entendendo? Vamos ficar de Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.